A Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Pela ordem prévia do sorteio realizado com representantes das coligações, nossa conversa inicial será com a candidata do PSTU, Rama Dantas, que está comigo aqui hoje. Rama, seja bem-vinda à Mais TV. A primeira pergunta é: por que você se sente na necessidade e na convicção de ser candidata a governadora às eleições de 2018 na Paraíba? Bom dia, Heron. Bom dia a todos que estão nos vendo. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite e a participação, né, um exemplo que o Mais PB está dando, em convidar todos, né, exemplo esse que algumas emissoras não estão fazendo. Então, agradecer essa participação e dizer o seguinte: por que Rama Dantas é candidata a governadora? Primeiro, uma mulher que desde cedo teve que ir à luta para garantir, né, direitos, né? Minha história de vida mostra exatamente o porquê candidata hoje, ou seja, o nosso partido é um partido das lutas, que vem das lutas, que vem construindo efetivamente todo um processo de disputa exatamente com os setores hoje, né, aí colocado nesse período, né, e a gente vem nesse processo eleitoral chamando os trabalhadores, classe a qual eu faço parte, a não só participar do processo eleitoral chamando o voto nas nossas candidaturas, mas dizendo também que esse processo não vai mudar a vida dos trabalhadores, e aí aproveitar esse espaço para chamar os trabalhadores e o povo pobre a se organizar e se indignar e construir uma grande rebelião nesse estado e nesse país. Pois é, o seu programa de governo, as suas entrevistas, fala nessa rebelião. O que é essa rebelião, Rama? Rebelião é colocar na ordem do dia uma inversão nesse sistema que nós vivemos, nesse sistema capitalista, onde a maioria do povo que produz a riqueza, você trabalhador que produz a riqueza, não usufrui dessa riqueza, em detrimento de uma pequena quantidade de pessoas que usufruem dessa riqueza. Então, colocar na ordem do dia, fazer com que os de baixo derrubem os de cima. Como? Se indignando, indo para a rua, se organizando no locais de trabalho, construindo conselhos populares, para que esses conselhos possam efetivamente dizer o que o povo necessita e fazer com que o povo tenha acesso à riqueza que ele produz, e não meia dúzia de banqueiros, meia dúzia de latifundiários. Fazer uma rebelião é chamar o povo a tomar em suas mãos o destino das suas vidas e mudar esse sistema que aí está e construir um sistema que garanta igualdade de direitos para o povo e para os trabalhadores. Como seria um governo dos trabalhadores? O governo dos trabalhadores seria um governo pautado em conselhos populares, onde esses conselhos, organizados nos bairros, nas cidades, nos locais de trabalho, iam pautar exatamente as necessidades do povo e dos trabalhadores para que esse governo estivesse a serviço desses conselhos populares. E não a serviço, como acontece hoje, né, dos banqueiros, dos latifundiários, né, dos políticos de plantão que só usam a política para enriquecer, né, e beneficiar os setores que lhe financiam. Então, um governo dos trabalhadores, um governo socialista que prime exatamente por direitos iguais para todos. Como é que seria um governo, para se implantar um governo desse estilo, numa Assembleia Legislativa formada por outras forças completamente diferentes? Como seria a convivência? Muito tranquila essa relação, né? Como eu falei antes, os conselhos populares iam efetivamente colocar as demandas que garantam as necessidades do povo, demandas de educação, de saúde, e aí esses conselhos populares iriam exatamente para dentro dessa Assembleia, né, colocar na pauta desses deputados efetivamente aquilo que o povo necessita, né? E eu acredito que esses deputados, né, venham a ceder essa discussão, porque é uma necessidade do povo, né? Se eles estão sendo eleitos ou vão ser eleitos para garantir as necessidades do povo e dos trabalhadores, que é quem o elege, não seria diferente que eles, né, não colocassem em prática aquilo que os conselhos populares reivindicam. É claro que a gente tem uma realidade hoje que não vai de encontro a isso, ou seja, deputados que usam o parlamento como moeda de troca, como um balcão de negócio para enriquecer. Mas esses conselhos populares estariam exatamente vigilantes nesse processo para permitir que essa Assembleia estivesse a serviço do povo, a serviço dos trabalhadores. Um governo do PSTU
cogitaria-se, por exemplo, uma dissolução de um poder como a Assembleia formado pelas forças atuais? Primeiro, o PSTU não acredita que nesse sistema a gente vai mudar a vida do povo, né? Então, primeiro, acreditar que nós estamos nesse processo eleitoral chamando o povo a exatamente acabar com esse sistema e construir um novo sistema, né? Acabar com esse capitalismo que tanto oprime e tanto faz com que os trabalhadores sejam explorados, né, em detrimento de poucos. Então, um governo dos trabalhadores, num processo de transição para uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista, a Assembleia ela continuaria existindo, mas efetivamente estaria existindo subordinada, né, a uma discussão dos conselhos populares e do povo, né? Então, é nessa perspectiva que no processo de transição desse sistema para o sistema socialista, elas continuarem existindo, mas o povo e os trabalhadores estariam lá presentes para que ela possa desenvolver exatamente a função que é dela, que é garantir as necessidades dos trabalhadores e do povo pobre. Para ficar mais palpável, teria algum modelo de governo já existente que o PSTU se inspira como um exemplo a ser seguido? Para que a gente entenda como seria, o que é que está mais próximo desse modelo de governo que vocês defendem? Na verdade, nós defendemos um sistema de governo, que é o socialismo, né? O que está próximo daquilo que nós defendemos são os 5 primeiros anos da Revolução Russa, né? Nós não reivindicamos o socialismo nem de Cuba, nem de outros países, né? Mas o modelo de Cuba não serve? Não serve. Por que não serve? Porque efetivamente não garantiu democracia, não garantiu liberdade para os trabalhadores de organização, certo? Então, não serve para a gente. Por que o modelo russo serve? O modelo dos 5 primeiros anos, garantindo exatamente que o governo fosse pautado nos conselhos populares. Permitir um processo de democracia para que o governo garantisse exatamente as necessidades do povo e não efetivamente o que se instalou nos outros sistemas, uma burocracia que só se beneficiou por estar no poder. Então, o socialismo que nós defendemos é um socialismo com democracia, que foi aquele socialismo nos 5 primeiros anos da Revolução Russa. A esquerda, em tese, chegou ao poder no Brasil. Por que esses programas não foram implantados? Ou não foi a esquerda que chegou ao poder no Brasil? Na verdade, o PT, quando chega ao governo, ele já deixa muito, né, daquilo que ele defendeu na sua fundação, que é a construção de uma sociedade um pouco mais justa, né, pautado, né, na igualdade de direitos. Para chegar ao poder, o PT faz uma colaboração de classe, né, quando faz alianças com partidos e setores da burguesia local, certo? Cedendo exatamente muito daquilo que a sua fundação do partido defendia. Então, o governo Lula, quando assume o poder, já não é um governo que representa os trabalhadores e os anseios dos trabalhadores e do povo pobre. Ele faz um governo aliado aos banqueiros, aliado ao agronegócio. Então, já não representa, apesar de ter essa, né, entre aspas, essa consignação de esquerda, mas quando chega um governo, já não fazem um governo que realmente represente setores dos trabalhadores e do povo pobre. Aqui na Paraíba, um ex-petista, líder do PSB, que é um partido em tese também de esquerda, chegou ao poder. Não conseguiu fazer o que vocês defendem? No caso do Ricardo Coutinho, né, que foi uma dissidência do PT, saiu do PT, ele já rompeu nessa perspectiva, ou seja, e para se manter no poder, não só o Ricardo, mas outros, como o Cartacho, né, começam a fazer barganhas com as oligarquias locais. Né? É um exemplo que a gente tem hoje, inclusive, nesse processo eleitoral. Ou seja, chega ao poder e acha que precisa continuar e, para continuar, faz alianças de todo tipo. Né? Mas esses dois setores já chegam no poder, né, com um PT um PT degenerado, um PT ligado às instituições, né, um PT já que não reivindicava a luta dos trabalhadores brasileiros e do povo pobre, ou seja, um PT já no processo de adequação ao sistema capitalista. Então, os dois, né, continuam fazendo essa política de barganha, tá aí as alianças, né, com as oligarquias locais, né, você tem só um jogo de cadeira e os dois, para se manterem no poder, fazem esse jogo
muito bem aí nesse processo. A senhora é professora, né? Isso. Professora da rede pública. Qual é a visão e que olhar tem o seu programa de governo para a educação? Primeiro dizer, como educadora, professora, né? Professora já há 27 anos, né? A nossa indignação com os governos que passaram por esse estado e por esse país. O descaso com esses profissionais, a desvalorização que esses governos impuseram a esses profissionais de educação, fora as condições para que esses profissionais possam exercer sua atividade, é um absurdo, né? O que nós, do PSTU, defendemos? Defendemos estatização, certo? Quando todos tiverem que ir para a mesma escola, quando todos tiverem que ter as mesmas condições de um prédio, as mesmas condições de desenvolver aquele trabalho, a gente tem certeza que a gente vai começar a melhorar a educação no nosso estado, no nosso país. Então não adianta medidas paliativas, defendemos verbas públicas só para escolas públicas. Achamos um absurdo o que acontece com as universidades, principalmente aqui no nosso estado, onde a gente tem uma universidade estadual que está sendo sucateada anos e anos pelos governos que aí passaram, enquanto a gente tem incentivos, né, e recursos públicos indo para as universidades particulares. Veja o boom que essas universidades particulares tiveram aqui no estado, ou seja, em detrimento da precarização da nossa universidade, não só federal, mas a nossa universidade estadual. A senhora tem feito críticas, especialmente ao prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, em relação a corte do seu salário. A senhora está afastada das suas funções de professora da Rede Municipal de Ensino em João Pessoa e reclama de um corte. Só para esclarecer, que corte foi esse? Qual é o teor da sua queixa? Primeiro, Heron, dizer o seguinte, que eu, como todos os trabalhadores em educação, nos últimos anos, os governos vêm, ao invés de nos dar real aumento, nos impõem certos bolsas, como o caso do Estado. No caso da Prefeitura, o salário do professor, 30%, ele não está direto no vencimento, ele está associado a estar diretamente dentro da escola, certo? Só que é o seguinte, no caso, quando a gente sai para concorrer à eleição, a lei eleitoral é muito clara, você é obrigado a sair do local de trabalho. Como você, como servidor público, é obrigado a sair do local de trabalho, a própria lei eleitoral diz que você tem que receber seu salário integral, é essa palavra que está lá na lei eleitoral. E a Prefeitura de João Pessoa fez esse desconto em 2014. Os 30%. Os 30%. Eu entrei com um processo administrativo, solicitei um parecer do procurador em 2014. O procurador deu um parecer favorável. A administração devolveu o meu salário em 2014. Este ano, né, para surpresa novamente, se repete. Eu acho que é alguma falta de comunicação, né, entre os setores lá. Se não for isso, a gente acredita que realmente seja uma perseguição política, ou seja, descontaram novamente 30% do meu salário, não só meu, mas de alguns outros professores que são candidatos, como no caso do meu vice, né? Então, a gente precisa efetivamente pedir ao senhor prefeito que devolva nosso salário. Nós somos trabalhadores, para participar do processo eleitoral, a gente é penalizado desta forma, que não é correto, a lei eleitoral garante que a gente receba integral, certo? E a gente vem aqui denunciar e pedir que ele devolva nossos salários. Porque nós, diferente de alguns que vivem, por exemplo, né, no governo do estado, que não paga água, luz nem aluguel, né, e tem umas contas milionárias de feira paga por nós trabalhadores, como no caso, algumas denúncias com relação ao governo do estado, né? Nós pagamos aluguel, nós pagamos água, nós pagamos luz, nós temos que fazer feira e 30% do nosso salário é uma quantidade muito grande, né? Então algumas contas minhas estão esperando que o prefeito devolva para que eu possa pagar, entendeu? Vou pagar juros, né? O prefeito, espero que ele devolva, que tem um parecer do procurador em 2014, espero que ele devolva a minha aos outros trabalhadores de educação. Segurança pública. A senhora recentemente foi vítima de um assalto quando chegava em casa no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Esse episódio que a senhora sentiu na pele, de alguma forma lhe inspira a ter alguma proposta específica para a segurança pública? Né, primeiro o seguinte, o que aconteceu comigo no último, há mais ou menos 2 semanas, 1 semana e meia, não é um fato isolado. Né? No nosso bairro, esse tipo de assalto ele é corriqueiro, acontece todos os dias.
certo? Rapazes na moto e são assaltos direcionados às mulheres, né? Descem e tomam nossas bolsas. Alguns agridem, no meu caso, fui agredida, fui empurrada, né? Outros nem chegam a se agredir, puxam e saem correndo. É corriqueiro, né? Só que o Estado não toma nenhuma iniciativa de prevenção desse assalto, certo? Nem de prevenção, nem de atuar. Até hoje eu não tenho notícia nenhuma de que foi feita alguma coisa para recuperar meus pertences, né? A Polícia Militar, fiz o BO, mas até hoje não tive nenhuma de que se foram atrás ou se não foram. Como eu e muitas mulheres que são assaltadas naquele bairro. Não existe nenhuma política concreta de fazer a prevenção. Prevenção seria o quê? Detectar. Policiamento ostensivo? Não, policiamento ostensivo não, porque não resolve. A gente precisa efetivamente fazer um diagnóstico de como acontece no bairro esses tipos de assalto. Quem faz esse tipo de assalto, de que forma faz, para que a gente possa ter um projeto de prevenção. Efetivamente, a gente não pode discutir segurança pública só botando, né, a polícia ostensiva. A gente tem que fazer exatamente que esse assalto não aconteça. Não quando ele acontecer, a gente ir lá e reprimir. Isso deve ser feito o quê? O que a gente defende para a segurança pública? Primeiro, educação. Os nossos jovens investir em educação. Os nossos jovens estão indo para a criminalidade porque eles não têm acesso à educação de qualidade. Não conseguem ficar dentro de uma escola o dia todo, né? Quando conseguem, é em condições subhumanas, como acontece com o projeto Escola Integral do governo do Estado. Segundo, dar alternativa para os pais desses alunos, para esses trabalhadores não ficarem, né, à mercê dessa criminalidade, ou seja, ser obrigado a ir para a criminalidade. Então, discutir efetivamente um grande projeto que permita que esses trabalhadores, que esses filhos dos trabalhadores tenham oportunidade de ter uma vida digna e não, né, ser absorvido pela criminalidade por falta de condições de vida. Então, neste caso específico do meu assalto, eu diria o seguinte: isso é uma coisa que acontece há muito tempo no nosso bairro e que não tem nenhuma ação preventiva, de tentar mapear, de tentar identificar como acontece, de que forma acontece, de como prevenir. Isso acontece todos os dias. Minha filha já foi vítima, várias vizinhas já foram vítimas, né? Nos bancários tem uma regra. A gente espera o ônibus, que eu sou uma trabalhadora, e muitos trajetos eu faço de ônibus, a gente espera o ônibus distante da parada. Quando o ônibus vem, a gente se desloca para a parada. Porque as pessoas sabem... É o ponto de abordagem. As pessoas estão lá aglomeradas e eles chegam, né, e tomam as bolsas. Isso é corriqueiro. Nunca vi uma ação da Polícia Militar ou do Estado de forma educativa para prevenir esse tipo de violência e de assalto. O seu programa de governo fala em desmilitarização da polícia. Isso. Na prática, o que é que mudaria? Primeiro o seguinte, a Polícia Militar é uma herança da ditadura militar, certo? E o regime de trabalho desses trabalhadores de segurança é um regime que não permite que eles se organizem, não permite que eles façam discussões e façam greve para reivindicar melhores condições. Desmilitarizar essa polícia significa permitir que esses trabalhadores possam efetivamente ter um regime de trabalho onde eles possam se organizar, porque eles são trabalhadores da segurança pública. Que eles possam efetivamente discutir com a sociedade que tipo de polícia eles querem, né? Então a gente tem uma hierarquia e quando eles desobedecem àquela hierarquia, são processados e presos. Mas eles querem isso? Eles querem essa discussão? Essa é uma discussão que uns setores de dentro da Polícia Militar já fazem há algum tempo, certo? Não só na Paraíba, mas no Brasil, né? Isso é uma demanda exatamente de uma discussão não só do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, que quer uma segurança, que discuta com a comunidade, que não oprima, que quer uma segurança, que os próprios trabalhadores de segurança pública tenham condições de exercer sua atividade a partir de um processo democrático no interior do seu ambiente de trabalho, certo? Mas é também uma reivindicação de setores da Polícia Militar no Brasil. Fala-se também aqui no seu programa de governo em um plano de obras públicas sob o controle dos trabalhadores para resolver o desemprego. A Paraíba, segundo os últimos dados do IBGE, tem mais de 11% dos seus trabalhadores fora do mercado de trabalho. Como seria esse plano de obras públicas controlado pelos trabalhadores? Primeiro, uma das coisas que a gente registra é o seguinte:
falta tudo para o trabalhador. Falta educação, falta moradia, falta escola de qualidade. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que resolver os problemas dos trabalhadores, gerar emprego e renda. Quando a gente defende no nosso programa um grande plano de obras públicas, é para resolver os problemas da classe trabalhadora, saúde e educação. Quando a gente faz isso, a gente está gerando emprego, a gente está gerando renda, efetivamente. Aí você pode me perguntar, de onde você vai tirar dinheiro para gerar esse grande plano de obras públicas? Para ter escola de qualidade, para ter saúde de qualidade, para ter casa para quem não tem onde morar. O déficit habitacional no nosso estado é gigantesco, né? Mais de 120 mil famílias não têm casa para morar no nosso estado, né? Você anda pela periferia de João Pessoa, você vê a quantidade de ocupações, as pessoas morando em condições subhumanas. Então, esse plano de obras públicas vai resolver esses problemas dos trabalhadores. E de onde a gente vai tirar o dinheiro para gerar esses empregos e para promover esse grande plano de obras públicas? A gente vai tirar do não pagamento da dívida pública, porque não dá mais, basta de enricar banqueiros. O nosso dinheiro, produzido pelos nossos impostos, mais de 40% vai para os banqueiros. Um pagamento de uma dívida pública que nós, trabalhadores, não fizemos, certo? De onde é que a gente vai tirar? Do confisco dos bens dos corruptos e corruptores. A gente não pode ter o que a gente tem hoje. Pessoas efetivamente comprovadas que são corruptos, que são corruptores, e sua grana, seu dinheiro fica aí, né, para que eles possam depois continuar usufruindo. A gente vai confiscar esse dinheiro. Efetivamente, acabar com a farra dos incentivos fiscais para as grandes empresas, para os grandes banqueiros e para os grandes empresários no nosso estado. É um absurdo. Enquanto as pessoas morrem esperando um tratamento, por exemplo, de câncer no nosso estado, a gente tem uma previsão de quase 2 bilhões de isenção fiscal para o próximo ano no nosso estado. É um absurdo. Então é daí que a gente vai tirar o dinheiro para fazer esse grande plano de obras públicas, para garantir saúde, educação, moradia para os trabalhadores e para permitir que a gente tenha um fomento de geração de emprego e renda no nosso estado. Outro ponto do seu programa de governo é uma proposta de estatização dos transportes. João Pessoa experimentou esse modelo com a Cetusa e deu para lá de errado. Por que a senhora persiste na visão de que um transporte sob o controle estatal seria mais eficiente? Primeiro, eu diria que errado em que sentido? Eu fui do movimento estudantil que fez toda uma luta por redução do preço das passagens e que gerou exatamente uma empresa de transporte público, não só em João Pessoa, tinha em alguns outros municípios, que era a Cetusa. Uhum. O exemplo dessa tem que ser seguido, certo? Era tarifa abaixo em relação às outras empresas privadas e gratuidade para os estudantes que andavam fardados e se deslocando para seus locais. Por que não prosperou? Por que não prosperou? Exatamente porque a gente teve um processo de deteriorização dessa empresa, pressionado exatamente pelos empresários do setor, certo? A gente sabe muito disso. A empresa foi precarizada, a empresa sofreu uma deteriorização até que fosse extinta. Em detrimento hoje o que é que a gente tem? A gente tem um monopólio de transporte que diz exatamente a passagem vai ser isso e tchau e benção, enriquecendo alguns poucos em detrimento daquilo que o trabalhador deixa boa parte do seu salário no transporte para ir trabalhar. Então, quando você diz que não deu certo, na verdade deu certo e muito. Pergunte para o estudante daquela época, pergunte para o trabalhador daquela época o que significou a Cetusa na vida deles. Agora, pergunte para os empresários o que significou o Cetusa na vida deles. Por isso que ela acabou. Porque ela não tinha, né, não desenvolvia nenhum processo de acumulação de riqueza, certo? Para esses empresários. Então, foram eles que pressionaram, que permitiram que o governo do estado precarizasse a empresa até acabar com a empresa. Nós defendemos, sim, um sistema estatal. Quando todos tiverem que pegar o mesmo transporte público, a gente vai ter melhoria. Além disso, a gente não vai estar enricando, eu trabalhador e você trabalhador, enricando pequena quantidade de pessoas em detrimento das péssimas condições que a gente vive hoje no transporte público. Lotado, caro, certo?
E em muitos casos não é suficiente, principalmente na grande periferia, né, nos setores mais pauperizados da nossa capital, do nosso estado. Então a gente defende a estatização, sim. E o exemplo da Setusa é um exemplo positivo para os trabalhadores e o povo pobre. Pode não ter sido positivo para os empresários. Vamos fazer uma abordagem agora mais conceitual. O PSTU milita há muito tempo na política brasileira, mas não tem representação. Praticamente não elege representantes nos espaços de poder. É o PSTU que tem uma linguagem que a população não entende, a população não entende porque ainda não está no nível do PSTU. Onde está a dificuldade de convencimento? Não, primeiro a gente já teve vereadores em alguns estados, né? Natal, como a Amanda Gugel aqui, né? Em Belém, a gente já teve alguns parlamentares, sim. Por que a gente não tem uma representatividade no parlamento? Na Câmara, por exemplo, na Câmara Federal. Exatamente. Porque esse sistema eleitoral é uma farsa. Não existe democracia nesse sistema eleitoral. Os partidos menores, os partidos da classe trabalhadora, entram nesse processo extremamente desigual, porque são leis feitas exatamente para aqueles que detêm o poder hoje, certo? Então, compare, assista o programa eleitoral. O nosso é 10 segundos, o outro é 3 minutos e mais, certo? O tempo que a gente tem para dialogar com os trabalhadores num processo eleitoral é ínfimo, certo? Fora as outras questões, né, de estrutura, de garantia de verbas, ou seja, você tem um fundo eleitoral aí que o nosso partido tem um valor, os outros partidos têm 15, 20 vezes maiores. Nessas condições, um partido como o PSTU e uma candidata como Rama Dantas entra no processo com a convicção de que está entrando apenas para marcar posição, porque sabe que não haverá chance de vitória. Qual é o sentimento de participar de uma disputa em que se entra praticamente com o carimbo de que não há chance? Não, primeiro esse carimbo a gente quer chamar os trabalhadores para mudar esse carimbo. É esse o nosso papel. Chamar os trabalhadores a não apenas votar nas nossas candidaturas, mas efetivamente usar esse passo mínimo que a gente tem, né, para chamar os trabalhadores a se organizarem e construir um grande processo de rebelião. Contra a maré? Os trabalhadores nadam contra a maré desde que nasce, né? Então, quando nós trabalhadores, nós somos um partido de trabalhadores, quando nós nascemos, já nadamos contra a maré desse sistema capitalista que nos oprime de jeito nenhum, nem os trabalhadores que estão em casa, certo? Porque nós nadamos contra a maré todos os dias desde que nascemos. Nós vivemos num sistema onde poucos enricam em detrimento da maioria. Nós, trabalhadores, nadando contra a maré, quando pegamos um ônibus lotado, com a tarifa cara, quando adoecemos e morremos nas filas dos hospitais, quando não temos educação de qualidade para os nossos filhos, quando nós sofremos a violência do sistema, como no caso que você colocou, que eu sofri. Então, nós nadamos contra a maré todos os dias. O processo eleitoral é apenas mais um instrumento de oprimir os trabalhadores e esse espaço reflete isso, né? Os trabalhadores têm que continuar produzindo a riqueza e não usufruindo dela, em detrimento da minoria, que enriquece. É esse sistema que a gente quer mudar e chama os trabalhadores nesse processo eleitoral a se rebelarem e mudarem suas vidas. Rama, nós estamos caminhando para o finalzinho da entrevista. Eu queria lhe fazer uma pergunta nacional. Muitos partidos da esquerda, apesar de estarem disputando ou não a eleição de 2018, sempre invocam o bordão Lula livre. Isso é o PCdoB, o PSOL. Por que o PSTU não invoca esse Lula livre? Primeiro dizer que Lula está colhendo o que plantou, certo? Ele fez uma opção ao governar com os banqueiros, a governar com o latifundiário, a governar com esses partidos como PMDB, hoje MDB, que sempre foi um ave de rapina nos governos, certo? Sempre esteve envolvido em processos de corrupção. Então o PT fez uma opção, está colhendo o que plantou. Qual é o grande problema hoje? É que os outros precisam estar na cadeia. A Aécio Neves precisa estar na cadeia e todos os outros. E seus bens devem ser confiscados efetivamente. Então, hoje nós priorizamos a construção de um processo de rebelião no nosso país e que os trabalhadores é que têm que fazer isso. Então, ir para as ruas, chamar Lula livre, não é nossa opção. A nossa opção é chamar os trabalhadores a construir um processo de rebelião e construir um país, uma sociedade democrática, uma sociedade socialista
no nosso estado, no nosso país. Nosso tempo acabou, meia hora, conforme o combinado com os representantes das coligações. Rama, muito obrigado por ter vindo aqui a Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, participar dessa série de entrevistas. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez agradecer e dizer o quanto é democrático o sistema, que deveria ser exemplo para outros sistemas, né, que não estão nos excluindo dos debates em alguns. Então, agradecer a você e ao portal que nos convidou. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência, pela participação e pela interação. A gente se encontra aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, soma de conteúdo com credibilidade. Até lá.